Olá, pessoal! Quero hoje apresentar uma ferramenta muito poderosa chamada Obsidian. Nós aqui no Xcode temos feito alguns exercícios, principalmente no curso Design Scale, em que você produz personas com IAs, personas sintéticas, você produz propostas de serviços, cestas de serviços, faz ideação, tudo usando o poder da IA. E é muito comum as pessoas me dizerem que elas se perdem na quantidade de documentos, porque você abre um novo chat para IA, pede uma coisa nova, vai criando uma listinha ali de coisas que você vai pedindo e você vai se perdendo no meio de tantos documentos, de tantas coisas que você precisa ter alocado, reservado espaço e talvez precisa referenciar para IA. Por exemplo, você produz uma persona, você documenta essa persona e reutiliza ela em vários pedidos para IA. É muito comum que, utilizando o cloud, a gente crie documentações Markdown, que é o arquivo .md, mas a gente fica com um acúmulo de MDs ali e sem poder necessariamente referenciar quais a gente quer que o cloud utilize e quais não devem ser utilizados. Então, o Obsidian resolve esse problema. O Obsidian, como ferramenta, é um organizador de arquivos textos em que você consegue fazer links entre arquivos, você consegue desenhar, consegue atuar nele de forma bastante legal. Vamos apresentar a ferramenta e eu vou te mostrar como instalar utilizando inteligência artificial. Então, a interface do Obsidian é muito legal. Ela funciona da seguinte maneira. Aqui na esquerda você tem a estrutura de pastas e arquivos, em que você consegue organizar tudo. Aqui no centro aparece o conteúdo dos arquivos. E na direita você tem também uma área de trabalho em que aparecem links para arquivos. Aqui na esquerda você tem um menu com várias opções, por exemplo, fazer Smart Connections entre as pastas, entre os arquivos. Então ele age como um bloco de notas super inteligente, em que você tem estrutura de pastas, estrutura de arquivos, link entre os arquivos no sentido de gráfico, de scores. É muito poderoso. E se eu te dissesse que, além de ter essa ferramenta super poderosa que produz links e score de relacionamentos, você também pudesse utilizar o cloud para ler esses documentos em texto e atuar de forma poderosa como um segundo cérebro. É isso mesmo, o Obsidian para você pode seguir com um segundo cérebro. Imagine ter uma ferramenta de documentação como essa para produzir projetos. Nos projetos que você precisa documentar personas, você precisa documentar cestas de serviços, é um segundo cérebro para todo tipo de projeto que você tiver. E o que acontece é que o Franklin Gee, que é esse arroba aqui no Instagram, ele fez já um passo a passo de como instalar o Obsidian com o Cloud Code. Só que o que acontece? No passo a passo que ele trouxe, tem alguns quesitos, como por exemplo a instalação do MCP Smart Connections que a gente precisa, está desatualizada. Então eu tentei resolver esse problema que hoje acontece com o manual do Franklin Gee para trazer um índice atualizado de como instalar e a gente poder usar toda essa estrutura. Então, como foi o Franklin que primeiro pensou nisso, eu gostaria de parabenizar o Franklin, deixar aqui a referência, né, para o documento que ele tem, que foi um documento que ele produziu no Notion, mas a gente vai fazer isso de uma forma atualizada. Como tem um passo a passo de instalação, eu já tentei preparar tudo. Então, eu vou deixar do vídeo, na descrição do vídeo, a pasta do Drive com os seguintes documentos. Eu já vou deixar o documento pronto. Então tem um guia obsidiancloud.md para você rodar com Cloud Code, ou seja, já tem o arquivo com guia pronto para o Cloud fazer a instalação sozinho para ti. Ou seja, você só precisa salvar esse MD numa pasta, rodar o Cloud Code nessa pasta e pedir para ele ler esse arquivo e seguir o guia passo a passo. É super seguro, tá, gente? E você pode fazer essa instalação. Na verdade, tem algumas coisas que a gente precisa fazer manualmente no Obsidian e eu vou ensinar vocês agora como fazer, tá? São dois plugins que a gente precisa instalar que são do MCP. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o Obsidian. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Se você abrir ele pela primeira vez, ele vai abrir essa telinha aqui. Então,
esses repositórios de textos, eles chamam de cofre. Você vai criar um novo cofre. Você vai dar um nome para ele e tudo vai estar organizado. Como eu já tenho o meu cofre aqui, ele vai abrir o meu cofre que já existe. Eu coloquei o nome certinho. O que você vai fazer? Nessa tela aqui, quando você criar um novo cofre, você vai aqui embaixo, onde tem o símbolo de configurações, vai abrir as configurações. Aqui nas configurações, você tem a lista plugins nativos e plugins não oficiais. Você vai em plugins não oficiais. Aqui embaixo dessa janelinha vai ter um botão chamado plugins da comunidade. Você vai ativar os plugins da comunidade. E vai aparecer essa parte aqui, ó, plugins da comunidade procurar. Você vai clicar em procurar, vai ter aqui a barra de pesquisa e você vai pesquisar esses dois plugins aqui, ó. Smart Connections, feito pelo Brian Petro. Você vai instalar o Smart Connections e você vai instalar também esse Local REST API com MCP. Você vai instalar esses dois plugins, tá? Instala antes de começar. Deixa o Obsidian com o cofre criado e os dois plugins instalados. Depois disso, você vai rodar esse arquivo MD que eu já deixei pronto para você e ele vai te pedir o caminho do cofre. Basicamente, quando o Obsidian criar esse cofre para você, ele vai estar salvo em uma pastinha. Por exemplo, a minha pasta se chama Estudos Bíblicos. E eu tenho aqui a pasta Estudos Bíblicos. Então eu tenho esse caminho aqui do meu computador, que é a pasta C, /Luiz Rezende, /Bíblia, /Estudos Bíblicos. É o caminho que eu tenho no meu cofre, que eu criei. É um cofre pessoal. Então você vai criar o seu cofre, você vai ter um caminho. Quando você pedir para o Cloud instalar, você vai passar o caminho do cofre que você criou. Você vai dizer exatamente onde está esse cofre. Então ele vai ter salvo o caminho do cofre e você vai rodar esse arquivo MD pedindo para ele fazer todas as instalações, enquanto você já tem os plugins aqui não oficiais já instalados. Dessa forma você vai fazer a instalação completa do Obsidian e vai ter uma ferramenta poderosa para utilizar. Depois que você instalou tudo, essa estrutura de pastas aqui estará vazia, tá? Ela vai estar vazia, ela não vai existir. Então entra em ponto um passo muito interessante que o Franklin recomendou, que ele recomenda essa estrutura de pastas. Essa estrutura de pastas do guia dele está salva como arquivo. Eu vou deixar salvo para vocês, mas está como Obsidian Vault, é um arquivo texto comum. Então o que você vai pedir? Você vai pedir para o Cloud para criar uma estrutura de pastas para você para o Obsidian, usando isso aqui como inspiração. Você não vai pedir para copiar isso aqui. Você vai dizer, isso aqui foi a estrutura do Franklin, eu quero que você faça um sistema inspirado, tá certo? E você vai pedir o sistema inspirado para ele. Uma recomendação para quando você for começar é você criar o arquivo CloudMD como referência e ter essa estrutura de pastas aqui. A pasta memória com esses arquivos, MemoryMD, DebugMD, PatternsMD, ArchitectureMD, PreferenceMD. Então, para você ter essa referência aqui, você pode simplesmente acessar o ChatGPT e dizer para ele, olha, me ajude a produzir uma camada de cérebro para o Cloud utilizar. Dentro da pasta do projeto chamado X, você vai dar o nome do seu projeto, o meu se chama Bíblia, deve constar o cloud.md e uma pasta memory com os arquivos MD, Memory, Debugging, Patterns, Architecture Preferences. CloudMD será o arquivo de orientação. Na pasta Memory, o MemoryMD deve ter menos de 200 linhas como orientação, não repositório de dados, mas os outros arquivos devem ser atualizados no Cloud para operação. Quero que forneça o conteúdo dos arquivos, e eu dou as orientações gerais. Nas orientações gerais, eu usei tudo da camada 1 aqui. Então, o conteúdo da camada 1 eu copiei. Referência do Cloud, referência dos arquivos, ritmo da sessão até aqui. E ele vai de resposta a resposta me dando o conteúdo dos arquivos. E eu salvo. Então, o que eu fiz? Eu criei a minha pastinha. E tem a pastinha aqui com CloudMD. E a pasta Memory, que tem os 5 arquivos, conforme a orientação do Franklin. Certo? Então, o que eu vou salvar para vocês na descrição do vídeo? Eu vou dar
a referência desse arquivo aqui, que é guia, mas vocês não precisam seguir tudo. Vocês vão usar como referência para usar a camada 1, para criar esses arquivos aqui, que você vai ter o conteúdo na pasta memory e como CloudMD. Vai criar o seu Vault, e para criar o Vault e pedir todas as orientações, você vai ter os arquivos que eu vou deixar disponível como Google Drive. No arquivo do Google Drive também vai estar na descrição, que é o Guia Obsidian Cloud e Obsidian Vault com sistema de pastas. Concluindo tudo isso, você vai ter um sistema poderoso de pastas e guias, porque a partir desse momento que eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer? Eu vou ter o meu sisteminha aqui, eu vou acessar o terminal, vou acessar a pasta, que aqui eu chamo de pasta Bíblia, vou iniciar o Cloud no terminal, ele inicia, e eu posso dizer, por exemplo, consulte o Vault. Me dê uma análise dos arquivos. Pronto. Eu inicio o Cloud na pasta e ele acessa a pasta que está o Vault, né? E ele consegue ler tudo que tem no Obsidian. Então, ele se torna um segundo cérebro porque eu tenho todo o poder do Obsidian aqui, como sistema de arquivos, links, referências. Eu posso fazer todo esse sistema de tags aqui dentro. Imagina que poderoso eu ter as tags aqui dentro. E o Cloud, ele lê o conteúdo das pastas e consegue fazer análise de arquivos e modificações. Então, por exemplo, eu consigo ter uma sessão com o Cloud, criar todo tipo de conteúdo em texto, como, por exemplo, criar uma persona e pedir para ele salvar na estrutura de pastas que eu tenho aqui do Obsidian, em que eu posso consultar a persona como texto e reutilizar ela como arquivo numa sessão com o Cloud. Então se torna o segundo cérebro uma ferramenta muito poderosa. Então fica a dica super especial. Utilizem o Obsidian, é um segundo cérebro muito poderoso para todo tipo de projeto de design que você for fazer. Cria as suas personas no Cloud, documenta no Obsidian. Cria a sua cesta de serviços no Cloud, documenta no Obsidian. Depois você pode fazer consultas, como por exemplo, consulte meu Vault do Obsidian, determine a qualidade das ideias, do sistema de ideação, faça filtros. Você pode pedir o que você quiser para o Cloud, que ele vai consultar o Vault do Obsidian e fica um sistema de arquivos documentados e editáveis para você. É isso, pessoal. Bons estudos e bom trabalho.